Hoje eu tô aqui com a minha amiga e terapeuta Daiane Croda, psicóloga, entre as suas especialidades terapeuta sexual, e a gente vai falar de um assunto que é do interesse tanto dos meninos quanto das meninas, que é o orgasmo feminino. E esse vídeo é interessante para homens e mulheres, porque as mulheres elas têm muito a aprender sobre o seu próprio orgasmo, para experienciar mais orgasmos, e os homens também têm que ter essa capacidade de ajudar as suas companheiras nesse processo e entender um pouquinho sobre o orgasmo feminino. Então, para começar, eu queria fazer uma pergunta para ti, Dai. Quais são as limitações e as barreiras na educação sexual das mulheres que faz com que a anorgasmia, a ausência de orgasmo, seja algo tão prevalente? Porque muitas mulheres não conseguem atingir um orgasmo, certo? Sim, com certeza. A sexualidade feminina ela é muito mais complexa do que a sexualidade masculina e o índice de anorgasmia ele é realmente alto, né? Bem mais. Cada estatística diz uma coisa porque as pesquisas em sexualidade em geral, né, não tem uma certa confiabilidade. Se é do lado do namorado, do marido, a mulher não vai falar. E as próprias pessoas constroem suas barreiras para olhar para a sexualidade de um jeito mais assertivo, né? É muito comum no consultório perguntar para uma mulher: já tiveste orgasmo? E ela, não, acho que sim. Não, acho. sim ou não, né? Justamente por ser algo mais difuso. E sim, isso começa com a educação sexual. Né? Quais são as limitações? É completamente diferente o jeito que o sexo é apresentado para os meninos e para as meninas, né? Então, um menino de 3, 4 anos mexendo no pênis, ai, para menino, né? Aí deu. Uma menina, não bota a mão, isso é sujo, isso é feio, não pode, isso é coisa de puta, isso é coisa de quem não tem valor, enfim, tudo associado à sexualidade ainda, mesmo hoje, século XXI, tá muito associado a pecado, né, à luxúria, né, ao despudor, mesmo com tanta evolução com relação às práticas sexuais. Principalmente porque quando se começa a educar uma menina em função da cultura do estupro, em função de a objetificação da mulher mesmo na nossa sociedade, as mães acabam educando as meninas, por exemplo, não deixa o menino passar a mão em você. Isso passa uma ideia de que você não pode deixar o menino passar a mão em você porque ele vai ter prazer com isso. E esquece-se de se ensinar que você sendo tocado em alguns lugares ou de algumas formas, pode você ter desejo e querer ir além. Então parece que o corpo da mulher ele ainda é construído a nível de ideia de que ele é um recurso de prazer pro homem, que sexo é pro homem, né? Que você tem que impedir a sexualidade em função disso. Sim. Então quando as mulheres se dão conta que que o toque tem a ver com elas sentirem algo, que tem a ver com despertar uma excitação dentro da própria mulher, aí sim a gente começa a evoluir para a ideia do orgasmo. E me preocupa essa perseguição, né, pelo orgasmo, tipo de orgasmo e como fazer, que além de psicoeducativo ser válido, nos traz uma outra neurose, que nós temos que voltar um pouquinho a fita e pensar que um orgasmo ele precisa inicialmente de um nível de excitação muito alto. E as mulheres têm uma grande dificuldade de lidar com o próprio desejo, com a própria excitação. Até porque o homem excitado, ele visualiza uma ereção. Sim. Né? É como se fosse errado ter prazer, assim, é um pecado a mulher ter prazer. Mais que isso reprime. Não reconhece esses comandos, quer dizer, a excitação da mulher, ela precisa de uma etapa que é a excitação subjetiva, que ela perceber que ela está excitada. Isso é tão sério que eu já tive uma situação no consultório em que uma paciente chegou e ela estava ruborizada, assim, e eu falei, nossa, o que houve? Ela disse, ai, uma coisa, esbarrei no rapaz no elevador e eu derrubei minhas coisas, ele foi me ajudar e aí, nossa, senti uma coisa esquisita. Eu falei, tesão. Né? Então as mulheres são educadas a não olhar pro seu desejo, a desconhecer as suas reações físicas que geram o desejo, né? A não interpretar isso como uma predisposição pro sexo, porque isso vai te deixar, né, alguém que é muito sexualizada ou que não é ideal para se relacionar. Esses conceitos que parecem do século passado, mas são muito atuais. Então, o orgasmo ele depende da mulher se conectar com a sua sexualidade, conseguir ter uma concentração sexual, ou seja, na hora do sexo poder estar presente, desfrutando do próprio corpo, desfrutando do toque, do cheiro, do entorno, pensando em sexo, porque a maioria das minhas pacientes que não tem orgasmo ou tem um sexo muito voltado para a penetração, né, um parceiro com mínimas preliminares e que desconhece uma questão anatômica importante, né? Mais de 70% das mulheres não atingem orgasmo via penetração. E não tem nada de errado com elas.
Acontece que o órgão do prazer da mulher é o clitóris, não é a vagina. Eu diria que é o cérebro, mas... Né? Se a gente for falar, né? Anatomicamente seria o clitóris. Então, quando as mulheres às vezes têm mas eu tenho orgasmo durante a penetração. Pode ser que seja uma manobra de ponte, alguma posição em que o púbis do parceiro roça o clitóris durante a penetração. Pode ser que o nível de excitação seja tão alto que esse clitóris tenha se entumecido bastante e ele esteja com mais atrito, né? E pode ser que tenha uma manobra ali que está acontecendo no intercurso que estimula ele também. Ou o famoso ponto G, que é uma inervação, né, do clitóris dentro da vagina, que dependendo da posição também pode ser encontrado. Mas a gente perseguir isso a nível anatômico, a gente se desconecta da experiência. Do sexo em si, a gente fica pensando na parte robótica. Sem dúvida, a predisposição para o orgasmo vem de uma percepção de desejo, vem da capacidade da mulher de perceber o corpo como um todo, porque diferente do orgasmo masculino, que é completamente centrado no pênis, o prazer da mulher é mais difuso. Todo o corpo. A mulher pode ter um orgasmo, por exemplo, com estimulação dos mamilos. Né? Pode ter um orgasmo no sexo anal, pode ter um orgasmo num toque muito intenso, num roçar de corpo ou num toque manual. Quer dizer, é muito mais amplo e tem muito mais a ver com essa conexão de estar sentindo e pensando em sexo. Então eu diria que a principal barreira das mulheres é não conhecer o próprio corpo, não saber onde está o seu clitóris. Tem mulheres que nunca olharam para a própria vagina, né? Que nem sabem que a uretra é uma coisa, a vagina é outra. Desconhecimento do corpo. Elas têm que se explorar mais. Explorar, olhar, perceber, uma masturbação exploratória para conhecer, uma masturbação exploratória do seu mental, quer dizer, que cenas me excitam, que ideias me geram prazer, como é que o meu corpo reage com determinado contexto, com determinada estímulo, né? Eu boto um salto, uma lingerie, eu me sinto mais sexy, eu tenho mais predisposição a chegar pro meu parceiro numa outra postura. Eu sinto que os homens podem estar se sentindo deixados um pouco de lado, assim, porque essa conversa está só nos pontos das mulheres, acho que a gente já pode voltar para isso, mas assim, para algum homem que esteja assistindo, o que ele pode fazer para ajudar a parceira dele nesse processo, porque eu acho que o interesse de todos os homens também é dar mais orgasmos para suas companheiras, né? Assim como a mulher quer agradar o homem, nosso foco também na nossa sexualidade é isso, a gente quer que a experiência seja boa para os dois. Como que os homens podem ajudar a mudar isso, já que a gente tem todo esse prejuízo dessa psicoeducação mais preliminares? O que seria a solução? Sem dúvida, né? Primeiro, tentar conversar com a parceira sobre sexualidade. Descobrir o que ela gosta, o contexto, o que deixa ela disponível. Né? Poder investir mais em toque. Beijo. 99% das mulheres reclamam que o sexo, com o passar do tempo, acaba ficando sem beijo. Né? E a coisa mais hollywoodiana, a coisa que as mulheres mais associam, né? E que neuroquimicamente a gente sabe que tem uma ativação sexual muito alta durante o beijo. Então, em geral, minhas mulheres reclamam que os homens não beijam, que os homens vão direto pro sexo. Aquela cultura da penetração. Eles exploram pouco o pescoço, as pernas, o seio e vão com a mão direto na vagina e no clitóris. Falou que nesse espectro vaginal clitoriana, 70% tá mais pro lado clitoriano. 100% das mulheres são clitorianas e vão ter orgasmo no clitóris. Só que 70% não vai ter orgasmo só na penetração. Precisa do clitóris também. Isso é algo interessante que acho que muita gente não sabe, tanto homens quanto mulheres, né? Homens que se frustram quando fazem uma penetração de longo tempo e a mulher não atinge o orgasmo. Tive uma performance espetacular, mas ela não ficou satisfeita. Por isso que o sexo oral é um dos recursos mais assertivos, né? Mas não aquele sexo oral do filme pornô, uma língua a 1 metro de distância e em seco. Nenhuma mulher vai gostar disso, né? É um sexo oral que é quase um beijo, né? Que explora não só a língua, como os lábios, como os movimentos, que tem realmente essa questão de começar devagar e que também vem beijando a mulher como um todo, explora partes internas da coxa. Os homens têm que sair dessa ideia de que a vagina é o lugar em que eles têm que logo, como eles gostam de ser tocados na região genital, eles acreditam que as mulheres também querem isso. E que o sexo não é algo que é pra ser bonito, sendo visto de fora,
mas algo que é pra ser intenso sendo experienciado pelas pessoas. Então não vai ser que nem o filme pornô que a pessoa vê, é outra coisa. E sem dúvida, tem outros recursos, os cheiros, a fala, né, o elogio ou dizer o que gosta, todo o entorno, né, todo o contexto que essa sexualidade está acontecendo, né, o elogio, a qualificação, a explanação do que está acontecendo. E muitas mulheres, né, não conseguem dizer pro seu parceiro, olha, tá faltando isso, tá faltando aquilo. E como que tu recomenda, assim, pra essas mulheres, pra que elas falem isso? Porque é difícil ser assertivo e falar principalmente com toda essa culpabilização e essa educação. Que dica que tu daria pras mulheres, assim, pra uma forma de abordar isso uma vez que elas se entendam? Que eu acho que essa é uma dificuldade também. Sem dúvida, a gente quer falar sobre sexo logo após o sexo, que parece uma prova final. Não, o lugar de falar em sexo não é depois que tu acabou de transar. É quando você tá conversando sobre outro assunto, trazer um estímulo, como um vídeo, né, que assistiu, como algo que acabou entrando no contexto e poder falar do que gosta, sem dizer o que tá errado, e sim o que pode ser melhorado. Ou até falar assim também pro seu parceiro, tava pensando, amor, tu sabia que a maior parte das mulheres é clitoriana? Eu não sabia disso, mas existem mulheres que têm mais prazer pelo clitóris e pela penetração, e também tem prazer com ambos. E eu me masturbando descobri que eu sou mais clitoriana. Queria que tu estimulasse mais meu clitóris enquanto a gente transa. Isso é algo que é tranquilo de se falar. E muitos homens têm muito tesão, por exemplo, de ver a mulher se masturbando, sim. ela poder conduzir a masturbação deles pra mostrar como gosta, né? De poder ter esse jogo, né? E da mulher poder perceber isso como possível. Porque em geral as mulheres, a disponibilidade delas pra entrar em sexo, elas já sabem se vão ter orgasmo ou não. Tipo assim, pela excitação no momento. Se estão dispostas, disponíveis para sexualidade ou não. Então é importante a gente poder que a mulher se responsabilize pela sua sexualidade, que ela perceba que o prazer dela não é responsabilidade do outro, que o prazer dela é responsabilidade dela mesmo, que o autoconhecimento, a melhora na sexualidade não é o parceiro que tem que buscar. E como que dicas tu daria assim para uma mulher que esteja assistindo agora para que ela se livre um pouco disso e se permita mais? Primeiro ela tem que rever os seus conceitos sobre sexualidade. Se ela acha sujo, errado, complicado, ou que é pro homem, que ela não tem prazer, pra ela poder rever o que ela absorveu, né, dessa cultura culpabilizante com relação ao sexo. E aí pode ser necessário uma terapia. Pode ser que ela precise de ajuda para que o problema não seja o orgasmo no sentido fisiológico, mas sim a permissão pro prazer, a sua construção como um ser sexual. Porque muitas mulheres, por exemplo, fazem uma interpretação errada da ereção. Vou te dar um exemplo. O cara chega, abraça, beija e meu Deus, já tá de barraca armada. E aí, o cara não tem como controlar. Eu costumo dizer para as mulheres em consultório, elas deviam ficar felizes. Sim, porque é um elogio. É um elogio mais qualificado, não tem como fingir. Um eu te amo pode ser falso, mas uma ereção é sempre sincera. Né? De poder, às vezes essa interpretação do, ele já tá pronto, ele já tá querendo sexo, meu Deus. Já tem um bloqueio aí e a mulher isso não quer dizer que tem que apressar nada também, né? Não, mas pode seguir as suas preliminares normal até que você esteja também no ponto de excitação. Mas às vezes as mulheres têm a expectativa que, assim como elas, primeiro tem que ter o desejo e depois tem que ter a excitação. E que se o homem já tá na etapa da excitação, ela tem que se adiantar também. E não, os homens não têm como controlar a sua excitação. Sim, é interessante. Às vezes, olhar a mulher já é suficiente. E isso é qualificatório e não objetificação de sexo. Isso não significa que o cara quer transar desesperadamente, ele quer transar com você. Tá então, pronto naquele momento. O desejo, existem etapas, né, pro nosso sexual arousal, assim, a excitação, né? Então eu fico me perguntando assim, são diferentes essas etapas no homem e na mulher? É isso que tu tá trazendo? Na verdade, todo ser humano vai ter o desejo, a excitação, o orgasmo e a resolução. Só que para um homem jovem, por exemplo, o desejo e a excitação são quase colados. O primeiro sinal de desejo, ele já tem uma resposta fisiológica de excitação. Inclusive, isso é uma das coisas que gera disfunção erétil lá quando os homens entram em meia-idade ou na velhice, porque esse tempo começa a demorar e eles se assustam com isso, achando que estão impotentes. Mas na mulher, essas questões são muito marcadas. Né? O desejo vem primeiro e ele precisa de uma predisposição, né? De uma abertura para que ele seja percebido. Aí vem a excitação, que é fisiológica, a lubrificação, mas ela precisa de uma codificação cerebral, ou seja, de uma excitação subjetiva. A mulher precisa perceber que está excitada, precisa dar a isso uma conotação sexual.
e aí sim poder se abrir para continuar. Então, as mulheres têm muitos processos mentais anteriores ao orgasmo que para os homens já estão mais automatizados, seja pela masturbação, seja pela desconstrução das questões de sexualidade. Então, a grande questão é as mulheres poderem entender o seu processo. O que me deixa disponível ao sexo, que contexto, às vezes a cama, limpinho, depois do banho, antes de dormir, é um lugar menos excitante. Né? Que contexto, que historinha mental eu tenho que fazer, que atenção eu tenho que dar. E no sexo, pensar em sexo. Não, você tem que pintar o teto, o que eu vou fazer amanhã, ou tem que terminar logo porque eu tenho que dormir, porque amanhã eu tenho que acordar cedo. As mulheres têm uma dificuldade muito grande de ficar presentes na hora do sexo, de explorarem o corpo, a sensação, o cheiro, o olhar do outro. E esse é o caminho pro orgasmo. É a entrega ao outro, a percepção disso dentro, né, da esfera relacional. E eu ainda acrescentaria de não usar a ausência de sexo como punição, porque muitas mulheres acabam diminuindo a sua frequência sexual por considerarem quase isso como um prêmio. A relação tá boa, tem sexo. A relação claro, não tá é legal. bom pra mim também. Quando tem essa visão, é como se não fosse bom pra ela. Sim, só como se fosse então, o sexo pro homem. A conclusão, assim, que fica, assim, seria que as mulheres devem se explorar mais, tentar se conhecer, questionar as suas crenças, suas construções todas, buscar terapia se elas não conseguirem sozinhas fazer essa desconstrução toda, porque a terapia pode ajudar e muito. E para os homens fica a dica de ajudar as suas parceiras nesse processo e entender que preliminares são importantes, que a ideia do sexo não é a mesma entre homens e mulheres, e também toda essa questão de que não é tudo só penetração, né? Acho que essa é a mensagem. Sem dúvida. E ainda a ideia de que o orgasmo da mulher, ele tem vários níveis, né? Muitas vezes ele é leve durante o ato, mas após a relação a mulher está extremamente relaxada, com as pernas, né, sentindo uma dormência, que é um sinal que houve um orgasmo significativo. Então, os homens têm uma explosão muito característica e muito objetivada na ejaculação. E as mulheres, às vezes, é uma sensação mais difusa. Diferente. Então, se o cara tá esperando aquele orgasmo da mulher intenso, num pico, num crescente, igual a dele, talvez ele se frustre muitas vezes. Porque esse não é o orgasmo feminino padrão. As mulheres vão variar de intensidade de orgasmo, do dia se elas querem atingir aquele pico ou não, né, de excitação ou de orgasmo. Perseguir na mulher um orgasmo igual ao seu não é uma outra lógica. E muitas vezes as recompensas não sexuais que provêm da sexualidade, que é o aconchego, a proximidade, a ausência de questões negativas da negativa sexual, né, da retaliação, digamos assim, são para a mulher tão ou mais prazerosos do que o sexo em si. Então, poder desconstruir essa ideia de que ambos estão perseguindo a mesma coisa, que é o orgasmo ejaculatório, para poder perceber que a interação, né, e o momento de entrega e de vinculação que acontece com o sexo pode ser a parte mais importante do sexo para as mulheres, vai permitir que a gente explore mais. E aí hoje a gente tem mensagem de texto, imagens, vídeos, estímulos que daqui a pouco o casal pode usar em momentos que estão sozinhos, que pode gravar e mandar para o outro, escrever e mandar para o outro. Hoje a gente pode facilitar a comunicação sexual usando estímulos. Um vídeo, uma ideia, uma frase, ou o fantasiar do que vai acontecer da noite durante o dia, trocando mensagens. E essa construção de uma sexualidade conjunta que busque o prazer dos dois, aí sim ser brindada com um belo orgasmo. Ah, sim. Eu espero que isso tenha ajudado vocês a abrir a cabeça para construir um espaço maior para a sexualidade, porque para mim isso daí teve bastante insight aqui. Então, se vocês quiserem seguir mais a Day, eu vou deixar as páginas dela escritas aqui embaixo no Instagram. Ela tá gravando uns vídeos no Instagram sobre sexualidade, diversas questões acerca disso. E é isso aí, se vocês gostaram desse vídeo, deixa um curtir. Se você não está inscrito no canal, te inscreve no canal, ativa o sino das notificações. Comenta aqui embaixo alguma coisa que tu gostaria de ouvir mais, até sobre essa questão de sexualidade, que a gente pode gravar outros vídeos ainda. E é isso aí. Um abração, Reconectados, e até a próxima.